E aí, minhas estrelas, você já se perguntou se o leite coalhado é só porque ele tá estragado? Eu sou Apollo Leones e hoje falarei de bioquímica. Eu espero que você nunca tenha deixado aí na sua casa o leite estragar, mas se isso aconteceu, talvez você possa ter reparado que ele tenha ficado com um aspecto bem diferente do que o leite apresenta. Porque ele tem aquela cor branca, é bem líquido, e quando ele está estragado e coalhou, ele vai ficar com uma parte líquida, amarelada, e parece que um monte de pedrinhas no fundo que tem uma cor branca. E isso significa que o leite coalhou, mas ao mesmo tempo não significa que só que ele está estragado. E por que isso acontece? Você já parou para pensar? Em resumo, é porque teve uma mudança na acidez ali do leite. Mas como você já sabe, nesse canal a gente não aceita a resposta curta não. Então a gente vai dar uma aprofundadinha a mais para entender melhor. Como você já deve imaginar, o leite ele é um líquido que tem uma mistura ali de vários compostos. E nele tem várias proteínas, e a nossa protagonista aqui em específico é a caseína. Mas o conceito é praticamente o mesmo para todas as proteínas. Por quê? Se você pega a composição de uma proteína, ela é feita por aminoácidos. Os aminoácidos têm esse nome porque eles têm um grupo amino e um grupo ácido carboxílico. E esse fato faz com que essas moléculas tenham um efeito tamponante. E o que é efeito tamponante? É quando uma molécula consegue manter o pH constante ali até certo momento. Então, eles conseguem fazer essa variação. Tipo, se eu acidifico o meio, que daí o pH vai diminuir, o efeito tamponante, ao invés de diminuir drasticamente, ele volta pro pH ali que estava antes. Então, ele fica, tipo, um equilíbrio, sabe? Ele desloca um pouco e volta ao original até um certo momento. Depois ele perde esse efeito, mas não é o foco aqui do vídeo. Só que ao mesmo tempo, esse é um efeito importante para entender o que está acontecendo ali com a caseína. Porque os aminoácidos eles podem admitir cargas conforme o pH muda. Então, como você pode ver aqui na tela, temos um primeiro momento em que o pH vai estar bem baixo, vai ser bem ácido, meio, em que o grupo amino está com uma carga positiva e a presença de um hidrogênio. O ácido carboxílico, ele tem um hidrogênio, mas ele não tem carga. E se a gente fizer uma conta, a gente tem uma carga positiva e mais nenhuma. Então a molécula ela vai ter uma carga mais um. Só que aí se a gente vai diminuindo a acidez e aumentando o pH, a gente percebe aqui nesse intermediário que o nosso ácido carboxílico ele perdeu um hidrogênio e acabou ficando com uma carga negativa. E aí se a gente soma a carga positiva do nitrogênio com a carga negativa do oxigênio, fica mais um menos um, dá zero. Então isso indica que a nossa molécula não tem carga nenhuma. E aí, mais uma vez, se a gente deixa o meio menos ácido e adiciona mais compostos básicos, o pH vai aumentar bastante. O grupo com o nitrogênio perde um hidrogênio e o nitrogênio, consequentemente, fica sem carga, só existindo a carga do oxigênio menos. Então, menos mais nada vai ficar menos um. Então, a molécula como um todo vai ter uma carga menos um. Claro que esse é um exemplo bem simples, tá? Dependendo da composição ali do aminoácido, vai ter algumas mudanças, porque alguns podem ficar com duas cargas positivas, alguns com duas cargas negativas, depende da composição. Mas esse conceito simples já dá para explicar o que está acontecendo aqui. Tá, e aí? O que esse fato aqui vai explicar o porquê que o leite está coalhado? Então, aí que chega a parte divertida. Se a gente pega um aminoácido com carga, a gente sabe que ele vai ser solúvel em água. Só que se o aminoácido tiver uma carga nula, ele não vai ser solúvel. E aí que tá o pulo do gato. Porque se ele não é solúvel, logo ele vai precipitar, vai formar aquelas pedrinhas brancas. Já tá aí quase. Já tá aí a resposta, gente. Mas o vídeo ainda não acabou, então continuem assistindo. Então sim, dá para se afirmar que o leite coalhado, ele é por conta de uma mudança da acidez, mais em específico o aumento da acidez. Então quanto menor o pH do leite, mais chance da caseína ficar com os aminoácidos com carga nula e ficar insolúvel em meio aquoso. É por isso que a gente tem essa divisão
do soro para a proteína do leite. De forma adicional aqui, a explicação do porquê o leite coalhou no fato dele ter estragado é por conta de algumas bactérias. Porque dependendo da bactéria que está ali no teu leite, ela vai começar a fermentar e vai começar a soltar umas moléculas ácidas assim, vai acidificar o meio e vai coalhar o leite. Se por algum acaso você deixou ali na geladeira ou fora o leite e ele ficou com esse aspecto, joga fora, não pensa de jeito nenhum em beber, fazer comida, nada, tá? Porque não vai ser bom. Mas também a gente tem como induzir essa separação ali da proteína do soro, que é o que é usado nos queijos, né? E a única coisa que vamos ter que fazer é deixar o meio mais ácido. Então, tu pode usar um suco de limão, eu já vi usando, tá? Que lá no meu interiorzinho eu já vi pessoas fazendo queijo, botando suco de limão mesmo. Bota suco, dá uma mexidinha que ele começa a precipitar. E aí você consegue usar a caseína e o soro. E é tudo da mesma forma que acontece, gente. O meio fica ácido, a molécula, a fim de voltar aquele equilíbrio, acaba admitindo cargas ou perdendo cargas. No caso, fica uma carga nula, fica insolúvel. E também, só para título de curiosidade, se você gostou ou quer procurar mais, esse ponto nulo se chama ponto isoelétrico, que é quando o aminoácido não apresenta carga nenhuma. Muito das interessantes, né, amores? Eu espero que vocês tenham entendido tudo e também, se você gosta de saber sobre curiosidades sobre o mundo e a vida, você veio ao lugar certo, porque aqui eu tô falando várias curiosidadezinhas, já tem bastante vídeo falando sobre diversas coisas que você pode falar lá no barzinho quando ninguém mais tem assunto, você chega e fala. Então, você sabia que o leite coalha porque a acidez aumenta? Você joga assim, daí você começa a explicar, você vai ser um sucesso na sua rodinha de amigos. Então, para não perder nada, já se inscreve aí se você for novo no canal e ativa o sininho. Deixa um like, comenta o que você achou e mais ideias de vídeo que vocês gostariam de saber, pode ser curiosidade ou eu falando qualquer outra coisa. E compartilhem também. Detalhe importante, eu deixei aí na descrição uma fonte onde vocês podem estudar um pouquinho mais se vocês se interessaram sobre isso. E fiquem bem e estudem bastante.